Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 31 de julho de 2023, edição de número 602 do canal no Vácuo. Nesta segunda-feira, estamos gravando esse vídeo mais precisamente, eu preciso colocar aqui o horário, 3h16 da tarde do horário oficial de Brasília. E tem assunto, obviamente, começando com a Fórmula Red Bull, aquela categoria que tem o Verstappen na frente, mesmo largando em sexto, passando ali por cima da concorrência, assumindo a liderança na 17ª volta. A onboard da aproximação do Verstappen em cima do Pérez mostra que só o Verstappen consegue botar aquela dianteira na tangência da curva com facilidade. Simples assim. Ele estava fazendo a aproximação ao Pérez, o Pérez obviamente atrasa a freada, tenta abrir ali para poder sair um pouco mais forte para chegar na El Rouge, né, para sei lá, tentar alguma reação ali depois que o Verstappen abrisse o DRS. O Verstappen apontou por dentro, se deixasse ele tentava passar antes da El Rouge. Obviamente teve juízo, abriu o DRS, foi embora. Leclerc largou na pole em função da punição que o Verstappen tomou por troca da transmissão, tomou 5 posições, por isso largaram em sexto. E terminou na terceira colocação, longínquos 33 segundos atrás do líder. Ele mesmo dizendo que se sentiu mais confortável no carro nesse final de semana, mas ainda sabe que se forçar o ritmo não chega até o final com o jogo de pneu. É Charles Leclerc precisando de um divã para terminar essa temporada. Verstappen já tem 5 corridas cheias, né, contando melhor volta, de diferença para Pérez. Ou seja, se ambos. Obviamente tem gente que vai pontuar, né? Não dá para falar que os dois param de pontuar e o Alonso pontua, tudo aí essa conta muda bastante. Mas do jeito que está caminhando agora, nós já podemos falar com alguma certeza que esse campeonato termina com 4 etapas de antecipação. No mínimo. No mínimo, tamanha é a superioridade dessa dupla Verstappen e Red Bull, que de novo quebrou o troféu do vencedor, né? Tá dando sorte e vai quebrando, né? Dessa vez foi na festa ali do champanhe, foi logo depois dessa foto. Eu fiz questão de colocar essa foto, que foi logo depois dela que eles desmontaram lá o navio, o troféu de uma das patrocinadoras da Fórmula 1. Verstappen ainda lidera também o campeonato de construtores com 70 pontos quase de diferença para a Mercedes. Mercedes que dessa vez, em função do tal do porpoise, a Mercedes não consegue abaixar a altura do carro sem que haja detrimento da velocidade final por causa dos kicks ali no asfalto. Eles acabam ficando bastante ali na velocidade reta, porque tem que subir um pouquinho o carro. Isso para a chuva é uma beleza, para o seco é uma tristeza. A tristeza foi o desempenho em reta da McLaren, que obviamente estava claro ali que estava com ajuste de asa esperando molhado, a corrida foi no seco. Tava tanto esperando molhado que na hora que a pista estava melada, o Norris com aquela pressão aerodinâmica monstro e pneus macios novos, estava andando 5 segundos mais rápido que a concorrência. Depois secou a pista, o encanto acabou, né? Mas pelo menos ele conseguiu sair da última posição com pneus duros, né, McLaren? Mesmo erro da Ferrari ano passado na Hungria, para alcançar a sétima posição e era o limite dele. O Norris, que agora tem 69 pontos no campeonato, já tinha passado o Stroll há muito tempo e contou com o abandono do Sainz para diminuir a diferença para a sexta colocação. O Sainz que estava à frente do Leclerc na temporada, dessa vez perdeu acho que é pela primeira vez, depois de umas 6 provas, ele perde a posição ali para o companheiro de equipe. O Leclerc, nos critérios de desempate, está à frente do Russell com os mesmos 99 pontos. E ali tem uma briga pela segunda/terceira posição, né? Pela segunda, se o Pérez levar a sério o resto do campeonato, ele leva o vice-campeonato. Agora, entre Alonso e Hamilton, é uma questão de tempo para que Hamilton consiga fazer a ultrapassagem e assumir a terceira colocação no campeonato. Porque o desempenho da Aston Martin, ainda que
o Alonso tenha feito nessa última corrida a quinta colocação, muito em função da ótima estratégia da Aston Martin com os dois carros, inclusive. Só não teve um resultado melhor com o Stroll, porque teve que economizar freio ali no final. Precisava levantar o pé antes da freada. Mas no final, a, a, o desempenho da Aston Martin ali estava bem sólido para manter a quinta colocação, tanto que o Alonso não foi importunado pelo Russell no final da corrida. Tinha ali uma boa vantagem. E Piastri, que faltou experiência. Deixou o carro rolar na freada, o Sainz veio igual um touro louco tirando da traseira do Hamilton, e ali os dois acabaram se tocando. Os dois fora da prova, o Piastri logo na primeira volta, palmas de novo para a equipe de limpeza de remoção de pista ali daquele setor de Spa, craques do jogo, porque eles retiraram o carro em menos de 1 minuto e 30. E o Sainz depois, né, ficou esperando a chuva cair, porque aí o downforce, né, a aerodinâmica não ia fazer tanta diferença na reta igual estava fazendo, ele tinha perdido 5% de downforce ali por causa dos danos no sidepod. A hora que ele viu que não ia chover muito, a Ferrari falou: vem cá, menino, vamos guardar esse motor, essa transmissão. Se vai para as férias, vai lá pro chuveiro, fria a cabeça, não vamos brigar no rádio hoje. Obviamente, a corrida do Sainz acabou na primeira volta. Não tinha muito o que fazer. Ele criou ali um segundo pilotão nas primeiras voltas, porque quem passou por ele conseguiu seguir mais ou menos ali o ritmo do Pérez e do Leclerc, né? E o Verstappen deu sorte nessa, porque ele acabou fazendo a fila ali atrás do Hamilton, foi questão de tempo, né? Foi só o Hamilton sair atrás do DRS e o Verstappen foi lá e encaçapou. Mas o Sainz criou uma fila atrás dele e isso forçou muita gente a tentar fazer o undercut. Então quem estava ali, a Alfa Romeo, a própria Williams, a McLaren com o Norris, que errou o jogo de pneu, né? Colocou o duro. O pessoal antecipou e falou: agora vamos tentar ganhar da Ferrari lá na frente e brigar por essa sexta posição. E foi muita gente. Dentre essas que pararam mais cedo, quem se deu melhor em equipe, né, no soma das posições ali do pelotão intermediário e final, foi a Alfa Romeo, que ficou na 11ª e 12ª colocação. E boa corrida do Tsunoda, que até onde a pista permitiu, estava andando em sexto com a AlphaTauri. Aí, obviamente, secou o carro da AlphaTauri, né? Lá aquelas coisas. E ele acabou caindo lá para 10ª colocação. Fez um pontinho. Tá bom demais para esse carro da AlphaTauri. E, seu Ricardo, começou bem na Hungria, fazendo uma prova combativa, corrigindo a estratégia ali junto com a equipe, mas nessa agora fez aquela corrida ótima para zero resultado. Não fez uma corrida. Ficou brigando muito tempo ali com o Hülkenberg. O Hülkenberg também, a Haas, largou de teimoso, vamos combinar. E mesmo que a quantidade de ultrapassagens ali do Ricardo naquele pelotão fosse grande, ele acabou ficando lá atrás, não tinha para onde sair. E Magnussen dizendo para a imprensa, né, a própria imprensa dinamarquesa que tinha colocado um ultimato da Haas para o piloto dinamarquês, ele veio agora para a imprensa e falou: gente, graças a Deus chegou as férias, que a gente precisa sentar e entender que coisa que está acontecendo com esse carro da Haas, que é um foguetinho de classificação na mão do Hülkenberg, é verdade, mas chega na corrida, aí a Haas também, né, me inventa uma parada só, fazer 36 voltas de macio. Bom, não precisa nem falar o resultado, né? Não precisa nem falar o resultado. E a Alpine, que agora teve um novo investidor, o famoso investidor, fundo. Geralmente aparecem uns fundos, né? Na Fórmula 1 que compra a equipe. E aí compraram 24% da Alpine. A Andretti tá só esperando para encaçapar o restante dos porcentos que tá faltando, né? Vamos lembrar que a Andretti também tem um fundo americano ali junto com a GM, junto com a Cadillac. Os motores que
seriam da equipe Andretti seriam os Alpine, e a Andretti parou de reclamar da 11ª vaga, ou seja, faço as contas, Andretti com o pé na Fórmula 1, não foi anunciado, não foi batido o martelo, mas o paddock já dá como certo que teremos a Andretti de alguma forma, seja como 11ª equipe ou como compra da Alpine. Outra coisa do paddock, a Bridgestone teve a sua oferta superada pela Pirelli. Pirelli não vai largar o osso, né? Você acha? Que fornecedora única de pneus para a Fórmula 1. Tá na mídia todo final de semana. São 26 finais de semana praticamente. São 24, na verdade, né? Pro ano que vem, 22 esse ano. Gente, ninguém vai largar o osso. A Pirelli falou, cons que é, né? Que lá em Minas a gente pergunta o preço assim, cons que é para eu continuar. Aí a Pirelli agora fez a FIA pensar, e o pessoal da Fórmula 1 que anunciaria, talvez agora, logo depois das férias, a Bridgestone falou, vamos conversar. Obviamente, quando chega quem já está lá dentro, forçando uma continuidade com a proposta melhor, a tendência é que a Pirelli continue. Mas, a seguir cenas do próximo capítulo. Nessa batalha, Bridgestone-Pirelli, não dá para ficar fazendo muita ilação, não. Tem que aguardar para ver, porque é briga de cachorro enorme, não é cachorro grande, não. É briga de cachorro enorme. Bom, a Fórmula 1 foi isso. Ela caminha agora para suas férias de verão. Ninguém pode. O pessoal volta para a fábrica, devolve equipamento, ninguém trabalha. Férias até a semana do dia 26 de agosto, quando a gente volta para o Grande Prêmio da Holanda. Ou seja, você que é fã do automobilismo, fã da Fórmula 1, vai acordar mais tarde nos domingos, vai poder sair, ver o sol, ver o tempo lá fora e deixar o pessoal descansar. Fórmula Verstappen. Esse campeonato vai acabar mais cedo do que muita gente pensa. Tivemos a Fórmula 2 e uns nossos muito parabéns. O que a gente esperava que aconteceria na Hungria aconteceu em Spa. 2 pódios, inclusive com a primeira vitória de Enzo Fittipaldi na corrida sprint de Spa, fazendo um ótimo final de semana de 26 pontos, média de 13 por corrida. Dá para pegar o quarto lugar? Dá, mas é tarefa herculeana. São 3 rodadas duplas até o final, ou seja, a gente tem 11 mais 28. 11 mais 28. São 39. Aliás, são 40 pontos, que tem o ponto da pole também, né? Da melhor volta. Então, são 40 pontos por final de semana, são 120 em jogo. O Enzo está com 98 contra 130. Ou seja, são 32 pontos de vantagem para o Jack Durham. O problema dessa diferença é que o Jack Durham resolveu andar aos domingos agora, porque ele tem feito, no mínimo, nas últimas 4 provas, 4º lugar. E isso atrapalha certas pretensões do Enzo até o final da temporada. E para não ajudar, o Vitor Martins também está resolvendo dividir ponto com a turma. Ele terminou em quinto, né, na corrida sprint. Em segundo terminou o Theo Pourchaire, que agora sim assume a liderança do campeonato. O Vesti fez um final de semana muito ruim lá em Spa. 3 pontinhos contra 26, e nisso a classificação da Fórmula 2 não perdoa. O Pourchaire está com 12 pontos agora de vantagem. A vantagem que era do Vesti de quase 10, agora são 12 de desvantagem. E dá para pegar, obviamente. Vai para pistas que o Vesti já conhece, mas parece que o Pourchaire engatou a quinta. Agora vai. Vamos aguardar. E meio que correndo por fora ali na briga do campeonato estão o Iwasa e o próprio Jack Durham. O Iwasa também foi outro que fez o final de semana ruim, pior do que o Vesti, 2 potico. E com 30 pontos, o Jack Durham foi o maior pontuador e coloca-se assim, 38 pontos atrás do Pourchaire na briga pelo título. Victor Martins, 48 pontos atrás, dá, mas daquele jeito. Porque são 120 em jogo, né? E Fórmula 2 a gente sabe que é aquela montanha russa de pontuação. Para o Berman
e para o Enzo Fittipaldi em relação a título. Feliz 2024. Para os dois, é a quarta posição que interessa no final do campeonato por causa da superlicença. Concorrência acirradíssima para o Enzo, porque Berman tá andando bem nas últimas provas, apesar de ter feito só 8 pontos nesse final de semana. Inclusive, os dois últimos final de semana do Berman não foram lá muita coisa, mas andou ganhando prova, algumas provas atrás. O Martins subindo, né? Campeão da Fórmula 3. E o Durham resolveu andar, virou Mr. Domingo na Fórmula 2. Tá difícil pro Enzo, mas vai que dá, não tá impossível. O problema do Enzo, obviamente, foi o começo de temporada com ínfimos pontos durante as 5 primeiras provas. E na Fórmula 3, por causa de 2 pontos. 2 pontinhos. O Bortoleto não sacramentou o título da Fórmula 3 esse ano, fica para Monza daqui a um mês e meio. Ele tem 38 pontos de vantagem para o Aron. Se o Aron não tivesse subido, ia ficar faltando um pontinho só, porque o Martin tem 105. Zach O'Sullivan, 101. Bom australiano, apesar de ter terminado zerado esse final de semana. Franco Colapinto, o argentino, 100. A briga pelo vice está em aberto, inclusive até o Beganovic. Para Gabriele Mini, vai ter que rezar. Vai ter que fazer aqueles finais de semana perfeito e torcer para 5 se lascar. É difícil. Pro Goethe, pro Fonoli e pro Caio Collet, que venceu a corrida sprint nesse final de semana, o negócio é dar aquelas golfinhadas igual o Collet deu nesse último sábado lá em Spa. Ganha uma, tira foto, bota o dedinho para cima, abraça o pessoal que vai entregar o troféu, joga champanhe dentro do macacão do concorrente e aproveita a vida, porque é pensar em 2024 pro Collet. A gente já falou aqui que ele, para efeitos de Fórmula 2, precisa ter um combustível financeiro. Parece que esse combustível financeiro vai vir da academia da Alpine. Eu não entendi esse negócio do Banco BRB com a academia da Alpine. Porque se a Alpine está em processo de desmanche, que academia que vai ter? Porque se a Andretti chegar, a academia de motores vai colocar um piloto lá, igual a Honda faz com o Tsunoda, mas é uma vaga só, meu amigo. Tem isso. Enfim, nessa academia da Alpine, para colocar pilotos brasileiros no grid, tanto o Bortoleto quanto o Collet estarão patrocinados, né? Suportados pelo Banco BRB, esse estatal lá de Brasília, e também um patrocínio ali, uma chancela, melhor dizendo, da Alpine para poder fazer a subida dos pilotos para a Fórmula 1. De novo, até 2025 não tem vaga muita não. Até o Drogovic já tá virando os olhos para a Fórmula 1. Então, ó, sem pressa para Bortoleto e para Collet. Não adianta querer queimar a etapa, porque vai chegar lá em cima e vai dar com a cara no teto. Verdade é essa. E precisamos falar sobre Fórmula E. Campeão Jake Dennis com 2 pódios. Precisava de um pódio só para ser campeão. Fez 2 e terminou o campeonato 30 pontos, com 30 pontos de vantagem para o Nick Cassidy. E o Nick Cassidy, com a sua vitória na última corrida, ajudou a Envision a ser a campeã de construtores da temporada. A Andretti, que andou com a Porsche que funciona, conquistou esse título com o Dennis, que, né, não precisava dar aquele silique todo que deu. E o Pascal Wehrlein conseguiu terminar 80 pontos atrás do Denis. Ele tinha, depois da terceira etapa, da terceira rodada, 81 pontos de vantagem. 160 pontos perdidos. 160 pontos dá para ele. Ele perdeu mais do que a própria pontuação, né? A vantagem que ele perdeu em pontos foi maior do que a própria pontuação dele. Não dá para explicar, não dá para defender. Com relação aos brasileiros, nós tivemos o nosso querido pegar aqui o Lucas de Graça na classificação, 32 pontos, fez um 6º lugar na penúltima prova e depois terminou a última prova em 18º, teve engavetamento, foi uma bagunça a última prova lá.
André Lotter fazendo as suas últimas etapas pela Fórmula E, companheiro do campeão, fez apenas 23 pontos em 18º e depois na 20ª colocação atrás do Nico Miller. O Nico Miller fez 4 pontos na última prova e passou o Sete Câmara. O Sete Câmara seria o 19º. Acabou ficando com a 20ª colocação, 14 pontos. E o Sete Câmara que foi desclassificado da prova do sábado. A Nio não acertou nada. Para falta de sorte do Sete Câmara, que agora ele tem que pensar o que vai fazer da vida. Se assinou contrato de 2 anos com a Nio, olha, arrependimento já bateu. Sete Câmara, que fez bons testes na Indy. Sei não se continuar na Fórmula E é jogo para ele. Ótimo piloto, mas na E só pegou carroça. Aí não tem jeito de fazer resultado. Da Silly Season da Fórmula E, já teve gente trocando, saindo da Cupra, da Abt Cupra, voltando lá para Envision. Já teve gente dando tchau, né? Como o caso do André Lotter. Abre-se uma vaga muito boa na Andretti, equipe campeã. E o próprio Drugovich, que fez 2 ótimos testes com a Maserati, pode vir para o ano que vem. A ver, vamos acompanhar com carinho, porque parece que vai ser o caminho dele para 2024. E não é demérito nenhum mudar de Fórmula 1 para E. Vide Nick De Vries e Stoffel Van Dorn. Os dois foram campeões. E de graça, e Buemi, né, e VN. Ou seja, praticamente todos os campeões da Fórmula E, exceção feita ao Denis. O Denis é o primeiro piloto campeão da E que não passou pela Fórmula 1. Agora, precisamos falar dele. Ele que é o nosso Tiddles. Parem as máquinas. Chris Buescher venceu em Richmond, segurando ninguém mais, ninguém menos do que Denny Hamlin na relargada. O Hamlin deu uma escorregada na baba ali na curva 1, depois, né, na abertura da última volta. Fez besteira, mas não interessa, não é problema do nosso Tiddles. Chris Buescher conquista a primeira vitória da RFK, né, do Brad Keselowski. E assim sacramenta a sua classificação para o Chase, para os playoffs, né? Já não chama mais Chase há muito tempo, fica com esse nome antigo na cabeça. Faltando 4 provas para o final, não perde mais, para falar o bordão do Theo aqui, a vaga para os playoffs, porque são 4 pilotos que ainda não venceram. Ele conquistou a vitória, estava ali perigando por pontos, é verdade, né? Perigando assim, 70 pontos, né? 4 provas ruins, jogava ele lá para baixo. Venceu. E a equipe do Keselowski está confirmada nos playoffs com o Chris Buescher. Por pontos, o Keselowski pode entrar. Ele está 141 pontos atrás do líder por pontos, e ali entre os que estão pontuando tem o Havik com 110 está à frente, virtualmente classificado. E tem a briga ali de Bubba Wallace com o Tiddles primeiro, né? Porque o Chris Buescher é Tiddles segundo, Michael McDowell. O McDowell está 18 pontos à frente de Ty Gibbs. Ty Gibbs também, eu vou falar para você, vai lá em cima, desce, vai lá em cima, desce. Classifica, fi, tá fácil. Você vai perder para Tiddles primeiro, meu querido. De Joe Gibbs, neto do homem. Aí não. Adrian Almendinger, 4 pontinhos atrás. E 12 pontos atrás, Daniel Soares na Trackhouse que não funciona. Tô falando essa piadinha já há um bom tempo aqui quando a gente fala de NASCAR. Os outros classificados são aqueles. Teve bump and go do Larson no Hamlin. Aí o Larson arrependeu, deixou o Hamlin passar, porque sabe que vai entrar os playoffs. O Hamlin é uma pessoa bem apegada a uma vendetta, a um troco, né? Vou te dar lá depois da saída. Então, obviamente, o Larson ali segurou as pontas. Mas dos pilotos ali que já venceram, então o Buescher se soma à lista, fazendo boníssima temporada por pontos, diga-se de passagem. Ele está
apenas 146 atrás, ele está 4 pontos atrás apenas de Tyler Reddick e 11 pontos atrás de Joe Logano de Penske. A minha aposta é Chase Elliott. Não precisa nem falar o que aconteceu, né, meu querido? Não andou. É só o Larson que tá jogando essa nossa querida Hendrick lá pra frente nessas últimas provas. Tá, vai ficar difícil. É só vitória. Acabou. Não tem mais jeito. Esse negócio de ir por ponta agora, não precisa nem fazer mais conta. Já tinha falado que era só vitória interessa, agora mais do que sempre, né? E o nosso querido Bobo Wallace, só se tiver um hecatombe para perder essa vaga por pontos. Ele precisa contar com vitórias do 17º para baixo em sequência. Isso é bem difícil de acontecer em virtude da sequência de provas que a gente tem daqui para frente. O AJ Allmendinger tem uma chance agora em Indianápolis, no misto. É uma pista que ele conhece, anda bem, já teve vitória. A Tara, né? A Tara Almendinger, que ela foi, eu não lembro o estado que ela concorreu à Miss agora, mas foi lá, beijou o tijolinho na cidade na onde que ela mora, né? Porque ela não pôde viajar com o AJ foi lá, beijou os tijolos, ou seja, tem tudo para acontecer uma vitória. Só que aí tem Shane Van Gisbergen. Ele, o neozelandês, o Kiwi, vai chegar lá e vai fazer mais uma vitória nessa categoria. Já vou deixar desde já a minha aposta aqui. Button também corre. E depois de Shane Van Gisbergen, cadê Kimi Raikkonen, né? Pessoal, ninguém lembra mais do Hakkinen não, do Raikkonen no grid, ou como potencial vaga pro grid da NASCAR. E não fez provas ruins. Aqui chega um rapaz lá que sabe muito de carro de turismo e engoliu o grid da NASCAR lá em Chicago. Deixou todo mundo de boca aberta. E agora? Vai, Fred. Vem, sobe. Vai, sobe som. Aqui minha assistente olhando para mim seriamente. Vai. Obrigado. Porque nós cravamos o final de semana inteiro da World Superbike lá na República Tcheca. Toprak, Ria e Bautista. A Superpole com Toprak, corrida 1 com Ria, corrida 2 com Bautista. Olha, 100%. Essa aqui é aquele a mais com estrelinha que a professora fala assim: muito bem, tive prazer em corrigir sua prova. É isso que nós fizemos aqui de cravar. Para efeito de campeonato, a diferença do Bautista para o Toprak continua ali por volta de 70 pontos. São 74 pontos neste momento. Mas com uma prova a menos, só fica mais difícil para o Toprak. O Toprak fez 2 pódios. Ele levou a Superpole e foi segundo atrás do Ria, que voltou a vencer, né? Jonathan Ria, o senhor por aqui. 3 pódios. Parece que acertou a Kawasaki desse ano, mas tarde, né, querido? Tanto quanto tarde, porque o senhor está apenas 102 pontos atrás do Toprak. Ou seja, 146, aliás, 176 atrás do líder. É feliz 2024, vai só tirar ponto do Toprak para atrapalhar a vida dele lá com o Bautista até o final da temporada. O Locatelli, companheiro do Toprak, vem subindo, mostrando que a Yamaha também se acertou nesse final de temporada. Está com 227. Passou o Axel Bassani de Ducati, está com 207. E Danilo Petrucci, aliás é Petrucci, porque são 2 Cs no italiano. Danilo Petrucci, lá também com a Ducati, mostrando que fez uma prova agora recentemente na MotoGP em substituição, mas andando na Ducati lá no World Superbike, mostrou que está adaptado. O problema do Danilo Petrucci é que ele é um gigante para os padrões atuais da moto velocidade. Se ele tivesse pilotando na década de 80, poderia ter mais chance. Mas com essas motinhas com entre-eixo longo e um bando de pigmeu
em cima das motos, o Danilo Petrucci com 1,80 m só fica para trás. Ele que tentou a sorte lá no Dakar, mas não gostou muito da experiência, não. Apesar de não ter feito feio. Não fez feio. Mas simplesmente não foi do gosto do italiano. O canal no Vácuo fica por aqui. A gente volta na quinta-feira para fazer prévia do caos de Nashville na Fórmula Indy. Tem corrida também do Rally, tem o World do Rally do World Rally Cross, não, World Supercross, não, World Rally Cross. E a Silly Season da Fórmula 1 comendo solta. Carlos Sainz, para onde você vai, querido? Foi arrumar briga antes do tempo, né? É igual aquela propaganda de palha de aço do Costinha. Você, ó. A gente volta. Sobe vinheta.